Olá, turma, como é que vai? Galerinha do oitavo, de boas? Saudade de vocês, viu? Pessoal, é o seguinte, nós vamos continuar no mesmo capítulo da outra atividade. Nós estamos no capítulo 4, então é dizer não ao preconceito, uma ação política. Eu passei para vocês até a página 20, só que aí agora nós vamos seguir um pouquinho. Nós vamos agora para a parte da investigação na página 20 e vamos seguir até o final. Vocês vão responder as atividades desse capítulo e eu vou passar um estudo dirigido, pedindo algumas especificidades, assim, algumas coisinhas mais particulares para vocês, tudo bem? Então é o seguinte, ó, na parte da investigação não tem atividades aqui para responder, mas eu vou passar isso no estudo dirigido. Eu vou querer que vocês falem um pouquinho sobre o pensamento de um filósofo chamado Norberto Bobbio. Ele vai falar um pouco sobre preconceito. Ele vai trazer uma palavra também que é estereótipo. Não sei se vocês já ouviram falar isso antes e se ouviu, se está claro. Mas nós vamos falar sobre uma coisa chamada estereótipo, né? Como nós às vezes vamos determinar certas pessoas sem conhecê-las de fato. Então, às vezes, quando nós tratamos pessoas que são de outros países de uma forma como se fossem todos iguais, é um estereótipo. Às vezes, quando vamos tratar pessoas de outras regiões, é um estereótipo. Às vezes, nós, baianos, somos também vítimas de estereótipos. Por exemplo, baiano é tudo preguiçoso, baiano todo mundo gosta de rede, não sei o que, não sei o que. Isso daí é uma forma de estereótipo. Porque você pode conhecer vários tipos de baiano, desde aquele que gosta da rede, desde aquele que tem preguiça, desde aquele que é muito trabalhador, aquele que não para, aquela pessoa que é responsável por fazer tudo e não deixa ninguém fazer nada. Então, o baiano é muitas coisas. Só que aí ficou esse estereótipo, né, de ser o preguiçoso e tal. Infelizmente, isso é uma forma de preconceito, e Norberto Bobbio ele vai falar também sobre preconceito, como o preconceito ele é uma limitação, é uma falta de conhecimento sobre alguma coisa, é o que vai gerar o preconceito. Nós falamos isso um pouco no capítulo passado. E para ele, o preconceito ele é passado de tradição para tradição. A pessoa ela não tem um conhecimento verdadeiro sobre alguma coisa e ela cria um preconceito. E esse preconceito ele não tem argumento que justifique ele, mas a pessoa ela vai ficar falando isso porque ela aprendeu com alguém. Alguém ensinou isso, né? Os mais velhos ou os colegas vão ensinar a ter preconceito, a agir de forma a considerar alguém assim. Mas ninguém é inferior a ninguém e isso é uma visão que alguém passa a ter e reproduz isso para outras pessoas e as pessoas passam a acreditar. Isso pode virar um preconceito social, um preconceito racial, pode virar um preconceito de gênero pela diferença que as pessoas têm, do que as pessoas gostam, de quem as pessoas gostam. Então, a forma de preconceito é muito complexa e infelizmente a gente vai criando estereótipos, né? Que as pessoas têm que agir dessa forma, que parecem dessa forma. Lembra que da outra vez eu falei de pessoas de barba? Pode ser um estereótipo de uma pessoa que age, né? É bandido, é não sei o que. Antigamente ninguém aceitava quem usava barba, muito menos se fosse um professor, então todos tinham que ter barba feita. Hoje isso já diminuiu, as pessoas sabem que a barba não vai fazer a pessoa melhor ou pior que ninguém. Assim também como é a tatuagem, que eu também falei na aula passada. Mas ele vai falar que as coisas elas partem de duas premissas que eu vou falar para vocês. Que o preconceito ele tem que partir de um juízo, ou seja, de uma opinião, de uma afirmação sobre determinada coisa. E pode ser um juízo de fato ou pode ser um juízo de valor. Perceba que isso daí vocês vão ter que responder na atividade, no estudo dirigido. O que é um juízo de fato? É quando eu olho alguém e percebo aquilo que não tem como negar. Se existe alguém que é negro e eu sou de uma cor mais clara, então isso daí é um juízo de fato. Eu estou afirmando que tem uma diferença entre eu e a pessoa. Se eu sou gordinho e uma pessoa é magra, isso é um juízo de fato. Eu posso observar e sei disso. Agora, o juízo de valor é quando eu vou além. Eu vou e me considero superior ao outro por eu ser desse jeito. E quem é diferente, eu atribuo valores negativos. Eu vou considerando que a pessoa é inferior, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, sendo que não existe ninguém melhor a ninguém, não é? Então, o juízo de fato é reconhecer as diferenças que não tem como negar. Todos são diferentes, mas todos são iguais nos direitos e na qualidade de cada um. Então, o juízo de valor é quando nós vamos valorar isso, nós vamos atribuir pessoas que só podem ser melhores por uma aparência, por um jeito de agir, por alguma coisa que a pessoa gosta, e outras pessoas que são
inferiores, que são piores, que seriam pessoas que são diferentes e é um diferente que eu não suporto, que eu não gosto, e geralmente é porque é diferente de mim. Então, isso daí é duas formas que vocês vão ter que associar e vocês vão falar, tá bom? Então, isso daí é uma questão que vocês vão me definir, me resumir, assim também como outro tipo de preconceito, né, de estereótipo, é uma pessoa se considerar superior à outra, né? Então, pessoas que são superiores, ó, a forma de preconceito como é cruel, tem que dominar as mais fortes, tem que dominar, tem que fazer os outros sofrerem, e é isso mesmo, o mundo é dos espertos e os outros que vão ser explorados, o mundo é dos mais fortes, quem não se adaptar vai também sofrer muito, isso é normal, e a pessoa agora ela tem que ser recriminada, as pessoas fracas não merecem os mesmos direitos das pessoas mais fortes, das pessoas mais inteligentes, das pessoas mais ricas. Isso é uma forma também de preconceito que você cria, justificando que há uma razão em existir desigualdade de toda e qualquer forma, de existir a discriminação, de você odiar alguém por alguma maneira. Então isso também é uma forma muito complicada. Tem outra forma aqui que eu quero que vocês dêem uma olhada. Isso é na página 20, 21. Na página 21 tem a reflexão. Eu vou querer que vocês deem uma olhada nisso também. A reflexão, ela vai falar um pouco de Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele é da África do Sul. Lá teve um preconceito tão grande que as pessoas colocaram leis que vão separar os negros dos brancos. Então existia assentos nos ônibus que eram só para brancos, existiam assentos só para negros, existiam praias que eram só para negros e praias que eram só para brancos, existiam trabalhos que eram dos brancos, bairros e ruas que só os brancos poderiam frequentar. E então era uma forma de você separar, apartar. Então isso foi chamado de apartheid na África do Sul. O país, ele criou leis que vão separar brancos de negros, e isso daí é com base em considerar que os brancos eram superiores, mas não existe, isso é preconceito. Então o apartheid foi uma forma de o preconceito virar lei e separar essas pessoas. Um dos que lutaram contra isso foi Nelson Mandela. Eu vou querer também que vocês dêem uma estudada um pouquinho em Nelson Mandela. Ele foi alguém que ficou preso 27 anos porque ele queria lutar pelos direitos iguais entre brancos e negros na África do Sul. E ele foi preso por conta disso. E outros tantos foram presos e foram mortos, torturados e mortos, mas ele sobreviveu e foi liberto. E depois ele se tornou presidente da África do Sul. É uma história muito bonita e tem umas frases muito interessantes aqui, inclusive uma frase de Nelson Mandela que vocês vão ler e vocês depois vão me dizer o que vocês acharam, tá bom? Então, ele faz uma pergunta do seguinte, ó: nascemos preconceituosos ou preconceito é ensinado? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, pela sua origem ou pela sua religião. Para odiar, as pessoas elas precisam aprender. Mas se elas podem aprender a odiar, elas também podem aprender a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração do ser humano do que o seu oposto, o ódio. A bondade humana é uma chama que pode ser ocultada, mas jamais extinta. É uma frase muito bonita dele, não é? Então, é uma pessoa que está diretamente, historicamente ligada à igualdade de direitos, ao fim do preconceito e uma história de superação. E ele nunca guardou ódio de ninguém, né? Ele saiu de uma forma muito pacífica dali. Todos esperavam que ele ia ser uma pessoa violenta e ele não foi. Então, essa é a parte que eu quero que vocês também deem uma olhadinha, me façam uma pesquisa sobre Nelson Mandela, eu vou colocar isso no livro dirigido, e vocês vão fazer as atividades da página 21 e a página 22. Tudo bem? É isso que eu quero de vocês, é tudo tranquilo. E aí na página 22 tem no finalzinho também, eu vou colocar isso tudo dirigido, que é o Holocausto. Eu vou querer que vocês pesquisem sobre isso, como é que é o extremo do preconceito, da discriminação, do estereótipo e até que ponto a humanidade pode chegar, na verdade que ela chegou já na história, e foi uma parte terrível que nós temos, né, uma reparação histórica a fazer, assim como foi a escravidão também. O ser humano, ele dá exemplos muito bonitos de sua inteligência, de sua racionalidade, de sua beleza, de sua imagem e semelhança de Deus, mas ele dá exemplos também muito feios de preconceito, de ódio, né, de discriminação e de exploração. Então eu vou querer que vocês pesquisem um pouquinho sobre o Holocausto, o que foi o Holocausto.
para a gente ter ideia de como é que a discriminação pode chegar a pontos extremos de você odiar outros povos e buscar que eles sejam extintos. Tudo bem? É isso, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.